Pronto, tá gravando. Pessoal, é o seguinte, na última aula eu falei que hoje iria concluir o conteúdo teórico de política, de filosofia política, e iniciar o conteúdo teórico de ética, e a gente faria mais uma aula extra para fazer as questões dos dois blocos de conteúdo. Vejam, se eu misturasse conteúdo nesse momento, talvez desse um problema maior. Tipo, eu não consegui terminar o conteúdo de ética hoje, e entrar no conteúdo de ética na próxima aula, não conseguir concluir o conteúdo da próxima aula na aula, e, enfim, ficaria essa papagaiada, né? Da gente ter que ficar atrasando o conteúdo. Então, assim, para que aconteça só com um bloco de conteúdo, eu resolvi fazer o seguinte. Boa tarde, Caio. Eu resolvi fazer o seguinte: termino o conteúdo de filosofia política hoje, faço algumas questões dentro do tempo. As outras ficam para vocês e para que a gente tire dúvidas depois, beleza? E também a gente faz o seguinte: na aula da semana que vem, também na quarta, nesse mesmo horário, a gente faz uma aula integral de filosofia, de filosofia não, né? De sistemas éticos da modernidade. Já adiantando, se tem algo que é estritamente filosófico dentro da filosofia moderna, é a parte da ética, beleza? Porque é estritamente filosófico. Porque eu já falei para vocês que a modernidade é a era das especializações nos ramos científicos. Então a gente percebe, durante a modernidade, uma distribuição maior dos saberes em todas as ciências possíveis. E a filosofia não escapa disso. A gente percebe que tem filosofia política, tem teoria do conhecimento, tem estética, tem filosofia da linguagem. E em cada ramo desse, da filosofia, existe uma ciência correspondente. Por exemplo, nós estamos falando agora de filosofia política. Existe uma ciência política também, com métodos científicos específicos para análise das instituições sociais e também da distribuição do poder, que é inclusive o tema desse slide que está aí sendo exibido para vocês. Agora, quando a gente fala de ética, a gente não encontra uma ciência correspondente. A gente encontra até, digamos, coisas sobre ética aplicada, que é a tal da ética profissional, esse tipo de coisa. Agora, a reflexão ética em si, ela é uma reflexão estritamente filosófica. Todo teórico de sistemas éticos é um filósofo, ele não é cientista. Então, para a gente ver a importância de tentar entender a ética na modernidade. Então, a gente deixa para a semana que vem uma aula inteira para sistemas éticos e assim por diante. Hoje nós concluímos política até com essa calma que, segundo alguns, me caracteriza, né? Só que às vezes calma demais é um pouco complicado porque eu me atraso bastante. E, enfim, eu não vou ver problema em fazer aulas extras para vocês. Talvez vocês vejam porque não se programaram, mas enquanto eu tiver fôlego, estarei fazendo aulas aqui nas quartas-feiras. Programei quarto porque eu acho que meu fôlego já está acabando nesse ano, mas ainda dá para uma esticadinha a mais, ok? Bem, é bom que nessas aulas eu estou vendo que está aqui Bruna, que é professora de História, está aqui Amanda, que é graduanda em História, tem Hortência, que é psicóloga, tem uma galera que já tem formação nas ciências humanas, e isso é interessante porque eu falo sobre coisas que vocês têm mais propriedade para falar, e aí vocês ficam me julgando para saber se eu falei isso ou falei errado, viu? Bora lá. Que eu lembrei que na última aula estava programado para falar de Freud, sabe? Hoje, por exemplo, eu vi Bruna e Amanda, e aí eu lembrei que eu vou falar de algumas coisas sobre o contexto da modernidade, né? Vocês que têm conteúdo de história, têm mais propriedade para falar desses contextos históricos. Enfim, mas bora lá. Gente,
Na semana passada, só fazendo uma recuperação bem rápida da aula da semana passada, né? Obrigado por não me julgarem, viu? Quer dizer, obrigado até certo ponto, porque se eu estiver falando errado, o bom é que vocês me julguem para que as pessoas não aprendam errado. Isso também é importante ser dito. Olha só, na aula da semana passada eu abordei os 2 primeiros slides, que tem a ver, os 3 primeiros, na verdade, com o contexto histórico que deu início à questão política na Idade Moderna, que tem a ver com o fim do feudalismo. Ó, tá vendo? Contexto histórico. Fim do feudalismo e emergência dos estados nacionais, que é concomitante, ou concomitante, qual é a palavra mais próxima da nossa língua normal, que é sinônimo dessa palavra? É simultânea. É simultânea a questão econômica, né? Emergência do capitalismo, também simultânea à reforma protestante. Enfim, são coisas que acontecem dentro de um mesmo momento. Mas uma coisa que a gente deve levar em consideração é o desenvolvimento da ciência moderna e da crescente racionalização das coisas. Olha só, o saber, como eu coloquei na primeira aula, começa a ser levado em consideração em termos racionais e científicos. Temos, né, como centro dessa construção do saber a própria existência humana, o antropocentrismo. A política moderna, ou por política vocês podem entender também questões relacionadas à vida coletiva, beleza? É importante dizer isso, né? Política não é o que acontece de 4 em 4 anos. Política não se resume às questões institucionais de eleição e cargos públicos. Política são os interesses da coletividade e as decisões que determinam a vida coletiva. Nesse sentido amplo, política é uma coisa que sempre existiu e existe em todas as esferas da vida. Se você vive em comunidade, existe política ali. Uma coisa que eu ressaltei foi que, no sentido mais estrito, a política, enquanto um exercício do indivíduo dentro da sua comunidade, né, um exercício social, ela acabou sendo ofuscada durante a Idade Média pela questão religiosa e pela organização social, que tinha uma economia baseada no interesse mais privado do que de um grupo social. Já a modernidade, ela traz de volta para a cena a questão da vida pública. Os reis voltam a ter poder, né, a ter um poder maior, tem uma centralização do poder público e assim por diante. Então, nós temos, digamos assim, a volta do indivíduo à vida política, a participação do indivíduo nas questões da sua comunidade. O poder político volta a estar em evidência. Só que a gente está vivendo um momento de profunda racionalização. Os teóricos não se contentam apenas em saber que existe um rei governando a cidade, o reino, assim por diante. Eles querem saber o que é que fundamenta aquilo, o que é que justifica aquele poder. Eles querem saber também como fazer com que aquele poder corresponda à sua ideia original. E a ideia original, em geral, se entende que é o bem comum. Afinal de contas, o poder político se refere à vida coletiva, à vida social. Portanto, é importante que o poder político ele tenha uma finalidade comum, o bem comum. A gente percebe, de antemão, um vínculo dessa ideia de política à ética, né? A ética que fala de justiça, a ética que fala de bem e assim por diante. O primeiro grande sociólogo, não, teórico político da modernidade
da Maquiavel, que quebrou as pernas desse pensamento ao dizer, olha, política é questão de poder e só de poder. Se alguém quiser ser bom, como a ética diz para ser, a pessoa vai perder o seu posto para alguém que, sabendo ser mal, vai conseguir controlar o poder. É uma questão de ser inteligente. É uma questão de saber controlar os meios necessários para estar mantendo o poder. Maquiavel traz a política, digamos assim, para o mundo real. O pensamento político, aliás, para o mundo real. O mundo em que os homens gananciosos são bajuladores, são especialistas em fazer tudo que é ruim para se manter no poder. Maquiavel fez isso. Só que veja, Maquiavel fez isso e não justificou aquela estrutura que se apresentava em sua época. Que estrutura era aquela? A estrutura do poder monárquico, do rei, do príncipe, do governante. Quem tentou justificar ou buscar uma justificação para essa estrutura foram os filósofos contratualistas. É dentro do contratualismo que a gente observa a emergência teórica da questão do Estado. Estado enquanto uma instância política. O grande avanço dos contratualistas, portanto, foi entender o seguinte: existe um fundamento para a estrutura social e a estrutura política. Esse fundamento deve se basear numa suposta natureza humana. Suposta por quê? Porque a natureza humana é uma hipótese teórica. A gente não tem como comprovar em laboratório qual é a natureza humana, a não ser que a gente queira ter uma interpretação biologicista e anatômica, como se o ser humano se explicasse somente pelo seu corpo, coisa que os filósofos tendem a recusar. Alguns aceitaram isso, mas outros tenderam a recusar essa hipótese. Então, a natureza humana ela não pode ser testada em laboratório. A gente tem que supor que ela é. Como é que a gente supõe? A partir de critérios da lógica. Que critérios seriam esses? Critérios que nos permitem entender como o ser humano viveria se não houvesse nenhum impedimento externo para a sua ação. Que impedimento externo para a sua ação seria esse? A questão das leis. Ok? Uma lei é algo que limita a ação do indivíduo por uma questão que vai além da vontade do indivíduo. Eu, por exemplo, Anderson, eu deixo de fazer algumas coisas porque isso é errado. Vou dizer o que, fica aí o questionamento para vocês. Mas acredito que vocês também deixem de fazer algumas coisas porque a lei diz que é errado. Enquanto alguns fazem essas coisas erradas e são punidos pela lei. Agora, a grande questão hipotética levantada pelos contratualistas é: se não houvesse leis, se não houvesse nada que limitasse a ação dos indivíduos na sociedade, como é que a vida seria? Obviamente, muitos concluíram que a vida social seria uma bosta, né? Imagine só, se não houvesse leis, todo mundo estava fazendo o que não presta. Então, as leis na sociedade funcionam como algo que não é exatamente natural, é convencionado, ou seja, é produzido em sociedade, não pela natureza, e servem para limitar a ação dos indivíduos por alguma questão. A gente não sabe qual. E aí, os contratualistas tentaram entender o seguinte: olha, é partindo dessa hipótese de que o estado de natureza não é algo tão bom assim, que a gente precisa projetar leis que sirvam para nos garantir uma existência social melhor. Agora, o que seria essa existência social melhor? Essa é uma grande questão também a ser feita, porque, veja, dependendo da nossa interpretação, o que é bom para mim é ruim para você. Então, por que eu não posso considerar que é melhor viver como a natureza, sem leis? E eles disseram o seguinte: não, é porque, veja,
Segundo critérios da lógica, também existem direitos que são naturais, como, por exemplo, cada indivíduo que nasce tem, por natureza, o direito a viver. Agora, como numa sociedade sem leis, podemos garantir a todos o seu direito básico à vida? E aí eles entenderam que, numa sociedade sem leis, eles, quando eu falo isso, é o Thomas Hobbes e o John Locke, por exemplo, entenderam que em uma sociedade sem lei seria impossível garantir o direito natural, como a vida e os meios necessários para se preservar a vida. Em John Locke, vira a questão da propriedade privada. O Rousseau, também um contratualista, foi o único que fez a mesma leitura e chegou a uma resposta diferente sobre o que seria a natureza humana. Para ele, a natureza humana não é ruim. Ruim mesmo é a natureza da sociedade. Porque se a gente fizer uma abstração lógica muito profunda, a gente percebe que o indivíduo ele não é um ser social. O indivíduo é um ser anatômico e biológico. As únicas necessidades vitais do indivíduo é comer, dormir, fazer suas necessidades fisiológicas e pronto, não é? Essas são as necessidades vitais, ou seja, para ele continuar existindo. Ele não precisa falar, não precisa dialogar, não precisa nada. Ele precisa apenas comer, dormir, fazer suas necessidades fisiológicas. Agora veja, isso é um indivíduo natural. Rousseau, portanto, chega à concepção que essa sua hipótese lógica ela é extremamente hipotética. Por quê? Porque não se conhece em nenhum documento histórico uma época em que os indivíduos viveram apenas para satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Esse seria o estado de natureza. A sociedade seria uma evolução da natureza humana. Aí a sociedade, sim, apresenta algo ruim. Por quê? Porque em sociedade o indivíduo descobre a competição, descobre, por exemplo, a propriedade privada, que faz com que surja a desigualdade entre as pessoas. Então, Rousseau compreende que a sociedade que tem uma natureza ruim. Porém, a gente não tem mais como sair da cidade. Ninguém tem mais como ter uma vida de eremita, né? Quer dizer, alguém tem como ter uma vida de eremita, mas não todas as pessoas que seriam uma vida de eremita. Alguém que se isola e vai viver isolado pro resto da vida. Então, o que é preciso fazer? É preciso desenvolver um acordo, um contrato, dentro dessa mesma sociedade que evite a restrição dos direitos das pessoas. Ou seja, que evite a desigualdade, que reduza a desigualdade e nos coloque numa condição de igualdade e liberdade, por consequência. Sabe o que a gente está percebendo nesse debate, gente? A gente entendeu que o Estado, enquanto uma instância institucional e política, ele é um caminho sem volta, dentro da modernidade, viu? Dentro da modernidade. Nós necessitamos dessa estrutura política, jurídica, ok? Institucional, para tocar a vida social, organizar a vida social, garantindo princípios para esses filósofos são universais. Que princípios são esses? Dentro da nossa atual concepção do século XX, XXI, é aquilo que a gente chama de direitos humanos. Nessa época ainda não se falava disso. Mas esse pessoal que está dizendo que, olha, todo indivíduo que nasce, ele é por natureza livre e igual aos outros, eles estão fundamentando essa ideia de direitos humanos. Esses indivíduos, inclusive, não eram comunistas, não eram socialistas, eles eram liberais, como John Locke, como nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, que eram também, olha só que interessante, iluministas. O que é que vocês entendem por iluminismo? Isso é interessante. E agora nós entramos no slide que está sendo exposto.
Eu fiz a pergunta, gente, vocês podiam responder, mas eu também aproveitei o tempo da pergunta reflexiva para tomar um gole de água. Olha só, nós estamos. Tem que saber ser ator, né? O professor, um dos melhores professores que eu tive na minha vida, postou no Twitter um dia desse, que ele é muito mais ator do que professor. Ele finge que dá aula e as pessoas são levadas a acreditar pela sua atuação. Eu acho que se eu fosse um bom ator, eu seria o melhor professor. Eu preciso aprender a atuar. Essa que é a verdade. Enfim. Pois é. Você viu, não foi a postagem, Amanda? Foi professor também, né? Inclusive, a Amanda teve a cara de pau de chegar para mim e dizer que eu só não fui o melhor professor de filosofia dela porque ela teve aula com esse outro professor. Aí eu disse, Amanda, não se preocupe. É porque eu só falo dele, né? Não se preocupe, porque eu também fui aluno dele e eu também considero ele melhor, né? O professor Pablo Capistrano, que sempre eu falo dele, né? Pois é. É isso, Rodrigo. É por isso que a gente dá aula cobrando hoje em dia, porque a gente é mais sofista do que filósofo, né? Segundo Platão, que eu considero que os sofistas eram muito filósofos, diga-se de passagem. Enfim, mas é isso mesmo, né? A gente tem que saber usar o discurso e saber usar ao nosso favor. E, mais importante ainda, estar vinculado a uma comunidade de intelectuais para que o nosso discurso não esteja acima da ciência, né? Por isso que é importante a gente estar sendo observados pela teoria, para que o meu discurso não esteja acima daquilo que é convencionado pela ciência. Os sofistas não estavam nessa época, por isso que eles estavam falando o que queriam. Pessoal, então bora lá. O que é o iluminismo? Né? O iluminismo foi um movimento intelectual, artístico, político, dentro de um determinado contexto histórico, que, sobretudo, tinha por intenção tirar o ser humano, digamos assim, a sociedade humana, das trevas para a luz. Que luz era essa? A luz do conhecimento. E o que é que essa luz do conhecimento estava pressupondo? Pressupondo a existência de uma natureza racional do ser humano, como se o ser humano se explicasse a partir de uma construção racional, beleza? Eu não sei se vocês lembram, mas o Kant, quando desenvolveu a sua crítica da razão pura, ele também universalizou aquela razão pura, dizendo que todo ser humano tinha toda essa possibilidade de se entender como racional, ou de ser racional, tinha toda a estrutura racional em si, desde o nascimento, e que durante a vida alcançaria uma coisa chamada de autonomia. O que é autonomia? É quando você desenvolve suas potencialidades racionais e tem a possibilidade de pensar e concluir o que é certo por si mesmo. Então, veja, o iluminismo, de maneira geral, não só Kant, mas aí todos os iluministas que estiveram envolvidos dentro desse movimento, consideravam o ser humano como ser racional, um ser que tinha toda a estrutura de julgar o que é certo e o que é errado. Essa racionalidade fundamentava as leis, tanto no campo da moralidade, os costumes, os bons costumes, fundamentava também a existência do Estado, a existência de uma comunidade política e, sobretudo, estava fundamentando o que é bom em termos gerais. Então, a razão humana, ela foi levada a um patamar durante a modernidade de uma existência especial do ser humano. O ser humano, ele é esse ser especial na natureza, não exatamente por ser a imagem e semelhança de Deus, como concluir os religiosos, mas por ser racional, por saber entender e, através do entendimento, dominar as coisas. Obviamente que até os religiosos que passaram por esse movimento
Eles meio que puxaram sardinha para o lado deles e disseram, não, essa racionalidade, ela é característica da imagem e semelhança de Deus. Diziam isso. Inclusive, o próprio Kant, que escreveu a Crítica da Razão Pura, ele sempre dizia assim, essa estrutura de racionalidade não é do ser humano, é dos seres racionais. Portanto, se Deus existir e Deus for racional, Deus deve pensar dessa maneira. Se os anjos existirem e se os anjos forem racionais, eles pensam dessa maneira. Porque isso que nós estamos interpretando aqui são as leis da razão. Então, veja, entender o mundo cientificamente, entender a natureza cientificamente, entender as relações humanas cientificamente, estruturar a política cientificamente. Era esse o interesse do iluminismo. O que é que expressava, portanto, a racionalidade na vida pública? Essa é uma questão interessantíssima. O que é que expressa a racionalidade na esfera política? A racionalidade que é humana. O que expressa, gente, é a distribuição do poder, beleza? A partir das instituições sociais. Então, o princípio de distribuição de poder não é um princípio para aumentar o Estado, deixar o Estado sendo uma mega estrutura dos poderosos. Em tese, a distribuição do poder é para proporcionar a racionalização das instituições. Eu lembro que naqueles debates sobre a Lava Jato, uma vez eu estava assistindo uma palestra de algum jurista, eu não lembro quem, e aí o cara estava contestando algum dos processos que durou cerca de 3 meses para se fazer a investigação, a denúncia e o julgamento, né? Só que dentro de todo esse processo de investigação, denúncia e julgamento, tem um espaço também para defesa, tem um espaço para levantamento de provas, espaço para organização das provas, o espaço para contestação, o espaço para argumentação e o julgamento, ou seja, a gente, vez ou outra, reclama que a justiça ela é muito lenta, porque essa lentidão, segundo esse jurista que eu estava observando, ela expressa a racionalidade do processo. Porque, veja, fazer tudo às pressas, segundo a concepção da teoria do direito, é também ignorar alguns passos do processo. E aí, pois é. E aí eu não sabia do que se tratava até entender que os princípios adotados por essa racionalização das instituições são princípios iluministas. Inclusive, vocês devem entender que os princípios da organização do Estado e do direito em nossa época ainda são baseados no iluminismo. Porque, de certo modo, o que, é que a gente quer garantir para a sociedade? A gente quer garantir uma igualdade social, e aí a gente desenvolve mecanismos para que essa igualdade seja garantida, e a gente quer também desenvolver mecanismos para que a liberdade individual seja respeitada. Então, nós consideramos como válida a possibilidade do indivíduo ser autônomo, agir por conta própria, fazer o que pensa, expressar o que pensa, e não ser censurado por isso, desde que ele respeite a vida comum e seja posto em condição de igualdade com os outros indivíduos que estão dentro da sua mesma comunidade. São os princípios iluministas que ainda são adotados pela nossa sociedade contemporânea. Então, esses princípios estão
dentro, né, do que a gente percebe como racionalização da política. Os principais pensadores dessa época foram Montesquieu, um iluminista francês, que também pode ser estudado como um pensador contratualista, até porque ele a percepção de que a natureza humana, o que é a natureza humana, deve fundamentar a organização política do Estado. Mas a importância, a relevância de Montesquieu para as reflexões políticas da modernidade estão no seu livro, né, ou no seu único livro, na visão de alguns intérpretes, único porque as outras obras de Montesquieu teriam sido só desdobramento do que ele escreve nesse grande livro, que é Do Espírito das Leis. Vocês já devem ter ouvido falar, alguns já devem ter lido, e assim por diante. Nesse livro, o Montesquieu, ele fundamenta a organização jurídica de uma sociedade. O que eu chamo de organização jurídica aqui, gente? Eu estou chamando a nossa Constituição, as nossas leis que organizam a vida civil, social, organizam as questões penais e assim por diante. Então, o que eu chamo de jurídico tem a ver, de maneira geral, com as leis de uma sociedade. Então, o que fundamenta a existência, né, de uma entidade jurídica na sociedade, para Montesquieu, é a própria natureza racional, portanto, intelectual do ser humano. O ser humano é um ser racional por natureza. Sendo um ser racional por natureza, essa natureza nos deve impelir a pensar nas leis mais justas. Veja, como é que alguém vai chegar numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados, naquilo que se chama de uma Assembleia Constituinte, né, que foi feita no Brasil pela última vez em 88. Acho que deve ter começado um ano antes, né? Mas, enfim, a nossa atual Constituição é de 88. Como é que alguém chega lá e vai debater leis, ou a criação de leis? Segundo Montesquieu, os princípios de justiça que são adotados dentro dessa discussão para se desenvolver leis são princípios que vêm da nossa racionalidade, portanto, da nossa natureza. Então, a percepção, por exemplo, dos direitos humanos, hoje em dia, que é uma estrutura jurídica, os direitos humanos são direitos que se expressam como recomendações em leis, né, ou para leis. Então, essas garantias de direitos, elas se baseiam numa suposta universalidade do ser humano, ou seja, numa percepção do que é o ser humano. Inclusive, muita gente, hoje em dia, entende como sinônimo de justiça a defesa dos direitos humanos. Dentro da nossa forma e concepção atual, eu também penso assim, né? Porque no momento não temos nada melhor. Agora, enquanto filósofo, incomoda é o seguinte: o que é que fundamenta a percepção do que é o ser humano para essa declaração? O que fundamenta essa percepção ainda, que a vida digna do ser humano se expressa a partir do desenvolvimento de suas potencialidades e daquilo que é essencial para a preservação de uma vida digna, que nesse contexto, inclusive, é a manutenção da chamada propriedade privada. Então, veja, se universaliza o que é o ser humano, todo ser humano seria igual, ou que Jacques Rancière chama de ser humano cru, o ser humano nu, o ser humano sem nenhum aspecto individual, o ser humano despido, né, na universalidade. Isso está baseando, está fundamentando. Montesquieu pega essa ideia e aí diz o seguinte: olha, a nível de Estado, essa racionalização só pode ser concretizada
a partir da distribuição do poder, né, dentro de instituições. Quais são essas instituições propostas pelo Montesquieu? Aquela que nós adotamos hoje em dia: o legislativo, o executivo e o judiciário, os três poderes. A gente percebe que na factualidade, na coisa concreta, na realidade, existem alguns outros poderes. Por exemplo, já se fala em nossa época de um quarto poder, que seria o poder da mídia. Você, por um momento, né, da nossa história, quase todo trabalhador brasileiro saía de casa para trabalhar, normalmente, obviamente, né, todo mundo precisa trabalhar. Passava suas 8, 10 horas por dia trabalhando, chegava em casa na hora da janta, colocava a janta e ia de frente para a TV assistir o Jornal Nacional. Porque o melhor sinal, vocês são dessa época, só tinha TV aberta e o melhor sinal era da Globo. Eu sou dessa época, né? Pelo menos na região que eu morava. A gente tem que colocar uma bucha, às vezes, assim, em cima da antena para ver se pegava algum sinal, e geralmente o melhor era da Globo, porque os outros ficavam chiando. Pois é. Então, o que é que acontece? As pessoas olhavam aquele jornal e entendiam que TV de tubo, exatamente, né? Vou quitar o passado agora. Aquilo era o único acesso à informação que as pessoas tinham, e aí elas percebiam que o que era narrado ali como sendo um fato era a existência real da sociedade. Quem superava isso é quem tinha acesso a uma mídia alternativa ou desenvolvia uma consciência diferente dentro do seu próprio tempo, né, de trabalho e assim por diante. Então, a gente percebe que, na vida real, esses poderes que o Montesquieu falou, dividiu, não são os poderes concretos de existência social. Isso é interessante de se notar. Hoje em dia, a gente percebe uma certa tensão na existência da mídia, porque existem vários outros mecanismos de informação, tanto por bem quanto por mal, né? Então, a TV, por exemplo, ela já é digital. Se pegar uma coisa, se pegar 3 canais, os 3 canais pegam de maneira maravilhosa. E aí você tem 3 visões de mundo sendo expostas ali. Tem uma outra coisa, as pessoas, além do trabalho, passam muito tempo dentro das suas organizações religiosas, passam muito tempo dentro dos seus clubes intelectuais. Então a gente percebe uma certa tensão do quarto poder hoje na nossa existência social. Mas os poderes institucionais, ou seja, aqueles que de fato são esferas de decisão, são 3. São aqueles propostos por Montesquieu. Por que a existência disso? Né? Inclusive, a gente anda hoje pela rua e vê gente dizendo assim, né? Abaixo STF, ou fora Bolsonaro. Então, a gente vê uma tensão na sociedade, pessoas recusando a existência de representante de algum desses poderes, né? Desses poderes. Alguns recusam o STF, outros recusam o executivo, e quase todos recusam o legislativo, né? Eu não conheço, assim, quase ninguém que diz assim, o legislativo é uma coisa boa para a gente, né? Porque o legislativo, ele é, dentro da nossa Constituição, o espaço das contradições, né? Então, a gente até reconhece a importância. A gente só recusa os atores que estão lá dentro, né? Isso é também interessante de ser dito. Que também estava dessa formação iluminista. Então, aí você tem os poderes, a divisão do poder, por quê? Para fazer com que não haja um poder despótico, alguém governando ou centralizando o poder e fazendo tudo o que quer conforme os seus próprios interesses. Lembrem-se que para o iluminismo a racionalidade é humana e não de fulano de tal. Então, veja, a gente pode pensar, vamos colocar fulano lá para governar, porque fulano é o mais sábio, é o mais inteligente, é o mais racional. E aí Montesquieu pressuporia o seguinte, não,
todo indivíduo, ele racionaliza os seus próprios interesses. Ele precisa entrar em um confronto de ideias com outros para que a decisão tomada seja de fato racional. Kant também pensaria isso, mas mais voltando às questões éticas e jurídicas do que exatamente políticas. Tanto que Kant é um outro grande nome do iluminismo. Então, vejam, é preciso haver distribuição de poder para que haja decisões racionalizadas, que passaram por um confronto de ideias, que passaram por uma mediação racional para que se chegue a uma decisão e para que a definição das coisas sejam de fato racionais, sejam de fato centralizadas em um mecanismo de racionalidade que consiga tocar a sociedade a um destino justo, a um destino 100% aceitável. Dá para entender essa visão, pessoal? Eu digo que o Montesquieu ele não considerou muita coisa. Márcio, valeu pelo retorno. Eu digo que o Montesquieu não considerou muita coisa porque, por exemplo, deixou de considerar o poder religioso, que é extremamente atuante na vida social. Ele deixou de considerar o poder econômico, que eu acredito que, inclusive, seja o mais determinante ainda. Afinal de contas, quem pode chegar ao poder institucional hoje em dia, né? Se não for alguém que tenha condições de se fazer aparecer para a sociedade. Isso é interessante também, né? Nem todo mundo ele é entendido como um ator social porque nem consegue aparecer. Então, isso tem que ser levado em conta. Agora, em tese, Montesquieu pensou uma coisa interessante. De fato, a gente precisa distribuir as coisas, fazer um espaço como um legislativo que seja o espaço das contradições, ou seja, as distintas vozes da sociedade, elas estão em confronto dentro do legislativo para que as decisões, veja que até a mais importante, né, a esfera de poder mais importante, porque são eles que desenvolvem as leis, que devem ser aplicadas pelo executivo e devem ser julgadas pelo judiciário. Então, o legislativo tem essa importância. E mais ainda porque é uma esfera representativa, né? Então, as distintas vozes estão sendo representadas naquele espaço e racionalizando a decisão. O legislativo é um local que tem briga todo dia. Por quê? Porque ali tem representante dos distintos interesses que existem dentro da sociedade. Então, veja a importância dessa esfera para o desenvolvimento racional da sociedade. Bem, então a tese é essa, né? As instituições preservam a racionalidade das instituições públicas, da vida pública, melhor dizendo. As instituições preservam a racionalidade da vida pública. E as consequências, como eu falei, a divisão entre os três poderes, inclusive algumas sociedades, alguns debates públicos, né, a gente vê direto aquela questão da... qual é o termo que eles usam? Acho que é... Me ajudem aí para ver se vocês lembram. Alguns querem criar normas para a mídia, né? Enfim, isso é também por entender que as... Me fugiu agora na memória. Regulamentação, exatamente. A regulamentação da mídia, eles partem também da percepção que a existência da mídia, ela existe por um interesse público e não por um interesse privado. Portanto, ela parte dessa visão, né, quem defende a regulamentação parte da visão que esse interesse público deve ser levado em consideração pelas esferas institucionais. Portanto, não é alguém abrir um jornal e pronto, né? Aquele jornal deve ser regulamentado pelas esferas públicas, pelo legislativo, pelo executivo e judiciário, para que aquele poder não seja exercido apenas pela vontade de alguns indivíduos,
mas seja exercido dentro de uma comunidade, né, dentro dos interesses da comunidade civil. E esses interesses, eles são concretizados onde? São concretizados dentro das esferas institucionais dos três poderes. Então, também parte dessa ideia que a regulamentação da mídia seria interessante por essa questão. Bem, superando isso, a gente vai para o último tópico da filosofia política moderna, que é o hegelianismo. Hegel, como eu falei para vocês em aulas passadas, né, na primeira aula, ele foi um cara muito ambíguo, a ponto de desenvolver uma teoria muito complexa que abriu espaço para as várias interpretações, né, para distintas interpretações. Uma das coisas interessantes em Hegel é a sua concepção sobre Estado. E a gente precisa voltar ao que eu já falei sobre Hegel na aula anterior, né? Na primeira aula. O que eu falei sobre ele? Que ele desenvolve uma teoria geral, e essa teoria geral tem a ver com a visão que, dialeticamente falando, isso é importante, une natureza, existência social e existência individual. Tudo está conectado. Bem, tudo está conectado como? Porque, segundo Hegel, tudo isso é a expressão de um certo espírito. Que espírito seria esse? Bem, essa é a parte estranha dentro da obra de Hegel, que muita gente tenta interpretar de várias maneiras. Para alguns, esse espírito seria Deus, para outros, esse espírito seria a raça humana, para outros, esse espírito seria uma ideia abstrata. Para Hegel, seria o quê? Seria tudo isso e seria outra coisa ao mesmo tempo. Hegel é esse cara estranho. O que tem de certo na interpretação que se dá a Hegel é o seguinte. A gente precisa, vez ou outra, eu vou dar até uma dica para vocês, viu, gente? Mais do que tentar entender o que os filósofos dizem, a gente precisa analisá-los conforme os seus próprios termos. Se você não sabe o que significa espírito dentro da obra de Hegel, entenda pelo menos o que ele falou que é espírito, que é no sentido assim, ou como ele usou o termo espírito. O certo é que Hegel usou o termo espírito como sendo um termo geral para definir uma existência de uma ideia que se realiza na história. O que é essa ideia? Como ela é? A gente não sabe. A gente só sabe que é uma ideia que se realiza na história a partir da união, isso é interessante, entre natureza orgânica, inclusive, né? Natureza física, química e assim por diante, existência humana, existência racional da humanidade, de uma maneira geral, e existência individual. Dentro dessas contradições, Hegel coloca a história como sendo o desenvolvimento do espírito. É por isso que cada momento histórico tem as suas particularidades, que provocam o momento posterior. Então, veja, existe um vínculo entre o presente e o passado. Eu acredito, inclusive, que Hegel continua muito popular dentro dos teóricos da história. E aí, Bruno e Amanda me confirmam depois. Mas, de certo modo, Hegel considerava assim, a existência de um vínculo entre o presente e o passado. Como é que você explica o presente? Pelo desenvolvimento que ocorreu pelo passado. E aí, pensando nisso, Hegel diz o seguinte, dentro da vida social, além dessas questões históricas que se expressam na cultura e na política, existem termos básicos. Quais são os termos básicos da existência social? O indivíduo, beleza? Eu, Anderson, eu sou um indivíduo, você também. Nós nascemos, e eu estava vendo agora, até abrir um parêntese,
um vídeo do Paulo Altran, né, um ator falecido, que ele dizia assim no vídeo, né, todos nós estamos sozinhos dentro de nós mesmos. E ele falou até uma coisa interessante, ele disse, o adolescente, quando se descobre sozinho, ele se descobre infeliz. Já a pessoa madura, quando se descobre sozinha, ele descobre um fato. De certo modo, ninguém está acompanhado de ninguém. Dentro de nós mesmos, estamos todos sozinhos. Isso é interessante porque, não sei se é verdade, mas é interessante. Isso é interessante porque faz com que a gente se pense enquanto uma ilha dentro de uma sociedade. As outras pessoas são diferentes de mim. As outras pessoas não pensam como eu. Nem sempre eu estou em sintonia com as outras pessoas. Existe algo de errado comigo ou algo de errado com elas? Eu não me identifico com o que existe na sociedade. Será que um dia eu vou encontrar alguma sociedade com a qual eu me identifique? E a gente passa o tempo, a gente percebe que nós encontramos alguns amigos, algumas pessoas que se identifiquem conosco, outras não. Algumas pessoas entram em crises psicológicas porque não conseguem ser o que querem, e aí acabam tendo de conviver dentro de ambientes em que elas não conseguem se realizar. Enfim, existe uma contradição muito forte entre indivíduo e sociedade. A sociedade não é uma coisa idêntica ao indivíduo. E o indivíduo não é idêntico à sociedade. Só que existe uma coisa também. Veja, tudo que eu aprendi dentro da sociedade. Então, parece que eu sou aquilo que a sociedade fez de mim. Então, isso não é contraditório? Isso é contraditório. Hegel diz o seguinte, sua concepção dialética. A realidade se explica dentro de contradições. Então, Hegel, dentro desse contexto, ele ignora toda a argumentação contratualista e diz, olha, o que explica a organização social são as contradições entre as existências individuais e a existência social e cultural que é histórica. Então, veja, hoje a nossa sociedade, ela se organiza de um jeito. Ela já se organizou de outro. E ela vai se organizar de um modo desconhecido. Como diria o nosso amigo Belchior, o novo sempre vem. E a gente precisa, então, entender o quê? O que fundamenta a existência da política não é um acordo entre a sociedade. Eu, por exemplo, pego aquela teoria de Rousseau dizendo que o indivíduo participa da vida pública para obedecer a si mesmo e não aos outros. Eu acho aquilo muito bonito. Só que eu lembro, por exemplo, que eu vivo no Estado democrático de direito, que obedece a uma Constituição promulgada em 1988, sendo que eu nem era nascido na época. Então, como esse Estado democrático, se eu não participei daquela decisão? E aí Hegel diz o seguinte, veja, o Estado ele não é um acordo dos indivíduos para definir como as coisas vão ser feitas dentro da sociedade. O Estado é uma síntese entre indivíduo e sociedade. Sendo uma síntese, o Estado está em constante desenvolvimento. Ele é a expressão, melhor dizendo, das contradições da sociedade. É por isso que, inclusive, algumas pessoas dizem, antigamente o Brasil era mais feliz, hoje o Brasil é mais triste. Como assim o Brasil é feliz e o Brasil é triste? O termo Brasil, que é um termo político, é um termo de Estado, ele está expressando como os indivíduos se relacionam com a sociedade e como a sociedade está interferindo na vida dos indivíduos. Então, o Estado é essa síntese. Beleza? E o que é que o Estado faz? Além de definir
a existência coletiva. O Estado é a expressão do que Hegel chama de vida ética. Isso já puxa, né, para o assunto da semana que vem. O que seria vida ética em Hegel? Hegel pensa em duas instâncias, ou três. A primeira instância da moralidade, que, segundo ele, é a expressão das vontades individuais. Ou seja, quando eu falo de vontade, é tudo aquilo que você tem vontade mesmo, tanto no sentido político, quanto no sentido moral, quanto no sentido carnal, sei lá. São as expressões de suas vontades. Hoje você quer, sei lá, sair para uma festa, isso é sua vontade, isso é sua moralidade. Se você vai ou não, você vai decidir a partir das suas concepções morais. Ou você vai ignorar isso, que também é uma expressão moral. Outra esfera para Hegel é a esfera da eticidade. O que é eticidade? Eticidade é como a sociedade define o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, os indivíduos podem expressar vontades que são contraditórias em relação à eticidade. Eu posso desejar fazer algo que eu não considere ruim, que eu não considere errado, mas aquilo confronta a concepção da sociedade do que é certo. Aquilo confronta a eticidade. Ok? Um caso que está em destaque na mídia. Um caso bem destaque na mídia. A treta do Leblon. Viram a treta do Leblon? Ou não? Pronto, esse caso está em destaque. Esse caso é um bom exemplo hegeliano. A treta do Leblon foi... eu não vi também, eu não posso explicar direito. Mas, ó, já tem gente rindo e sabe o que eu estou falando, né? Foi a mulher que jogou uma garrafa na loira que está... Isso, da garrafa. No carro aberto, né? Pelo que eu não vi o vídeo, eu só vi as narrações e as interpretações, inclusive. Tinha uma família tradicional brasileira em um restaurante, parece, em uma rua, alguma coisa assim, e passou um trio de pessoas dentro daqueles carros conversíveis, né? Tocando um som alto, se beijando, coisa e tal, as meninas estavam de biquíni, e aí a mulher da família tradicional se ofendeu com a cena e jogou uma garrafa d'água na mulher que estava no carro, aí a mulher desce para bater nela, depois o marido da mulher vai querer revidar e tira o biquíni da mulher, enfim. Foi essa narração que eu vi, né? Você quer falar melhor, Amanda, ou não? Se você viu, quem viu quiser falar melhor. Posso falar, tipo, teve isso dela jogar, e também teve também os discursos de cada uma, por exemplo, a mulher que jogou falou que elas estavam fazendo uma baixaria, estavam, tipo, começando, eles estavam basicamente sexo ao vivo ali, sendo que ela só beijou a menina, ela saiu de biquíni lá, tipo, ela jogou a garrafa, a outra pegou e saiu, tipo, a que foi denominada a gostosa do Leblon, né, ela saiu putaça do carro, ela levantou e, tipo, foi, tipo, tentar dar um murro na bicha que jogou a garrafa nela, sendo que aí não conseguiu. Aí o marido dessa que ia apanhar, mas não apanhou, pegou e foi atrás da mulher, da gostosa do Leblon, enquanto ela tava entrando no carro, aí ainda conseguiu tirar o biquíni dela e ela ficou. Depois ela entrou no carro e ficou apertando os peitos e tirando onda com eles. Enfim, foi esse contexto. Uma cena bem brasileira, né? Sem entrar no mérito da questão, mas isso em Hegel, olha só, fazendo aqui um vínculo entre Hegel e a treta do Leblon. Isso em Hegel pode ser uma contradição entre a moralidade e a eticidade. Porque, veja, tradicionalmente falando, a gente chama até a mulher lá que apanhou, né, de expressão da família tradicional brasileira. Então, quando a gente chama de tradicional, a gente diz que é isso que está posto como sendo correto para a sociedade, não é? Enquanto existem outras pessoas que, individualmente falando, expressam outras vontades, outros desejos, expressam as suas vontades e os seus desejos de um modo que é contraditório em relação
a moral, a eticidade social, né? As concepções sociais do que é certo e do que é errado. E aí Hegel diz o seguinte: como essa contradição pode ser superada? Como? Na esfera do direito. Qual é a esfera do direito, gente? É o Estado. A gente não chama Estado democrático de direito? Existem leis que organizam isso aqui. A gente pode dizer, olha, a sociedade não é uma bagunça porque, apesar de existir uma concepção geral do que é certo e o que é errado, existem pessoas que, vez ou outra, descobrem que essas expressões não estão certas, a gente pode se expressar de outras maneiras. Então, a sociedade não é uma bagunça dentro dessa contradição porque existe uma lei geral. Essa lei está dentro do organismo Estado. É a esfera do direito. Então, entre as vontades individuais e as ideias coletivas, existe o Estado. Olha a percepção de Hegel. As coisas vêm se transformando dialeticamente no decorrer da história. As concepções dos costumes da sociedade vêm se modificando. Inclusive, antigamente ninguém usava nem biquíni. Hoje a gente sabe que ir à praia e ver pessoas de biquíni é exatamente normal. Talvez seja estranho naquele contexto lá da treta, mas eu não quero julgar quem estava certo e quem estava errado. Eu fico rindo da cena. Mas a gente percebe que aquilo expressa a contradição entre o singular e o coletivo. E aí Hegel diz o que pode sintetizar essas contradições ao Estado. O Estado, enquanto uma expressão política da racionalidade humana, ele é volúvel, ele muda, ele é organizado, ele está em constante transformação também. Então, dentro do Estado é que a gente percebe uma síntese dessas contradições, com um destino comum. Que destino é esse? A vida ética. Seria a vida ética. A vida normalizada da sociedade. A vida em que as pessoas conseguem aquilo que na filosofia contemporânea é chamado constantemente de reconhecimento. As pessoas se respeitam e conseguem conviver dentro de um mesmo território, ainda que não acreditem nas mesmas coisas e não expressem os mesmos desejos. Por quê? Porque elas se respeitam entre si a partir das leis do Estado. É tanto que, para concluir essa questão, a gente vai ver agora a gostosa do Leblon processar a outra mulher. Não é isso que vai acontecer? Ou é outra mulher que vai processar a gostosa do Leblon? Não sei. Eu sei que vai dar processo e a gente vai ver como dentro da esfera do Estado isso se resolve. Bem, o Estado é justo? Aí é uma questão interessante, porque o Estado também é moldado pela sociedade. Então, digamos que o Estado nem sempre é a expressão de justiça, mas ele é a possibilidade de um dia ver justiça. Por quê? Porque ele também se transforma. É nele que as coisas se transformam. Então, Hegel seria um cara defensor do Estado em última instância. Beleza? O Estado é a nossa possibilidade de alcançar o reino da liberdade. Nesse sentido, Hegel também não abandona os valores liberais. É preciso preservar a liberdade humana, mas dentro de uma concepção universal e racional. Beleza, gente? Formação, então, do Estado de Direito. Um Estado baseado nas leis. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida? Aqui a gente encerra o conteúdo. E aí eu posso... Deixa eu parar essa transmissão aqui para buscar a lista para vocês. Nesses minutinhos finais a gente resolve algumas questões. Eu confesso a vocês, deixa eu confessar o seguinte, exemplo aqui da treta do Leblon vinculado às questões hegelianas foi um insight do momento. Eu não tinha programado isso. Mas, rapaz, que coisa, né? Isso eu estava conversando ontem sobre esse assunto e aí me veio na cabeça agora.
Pois é, como o Hegel nos ajuda a pensar as tretas do Bruno. Mas para provar, né, gente, que filosofia e realidade não são coisas que estão desvinculadas, né? A filosofia é a nossa possibilidade de entender melhor as coisas que acontecem no nosso cotidiano. Não é uma coisa distante, não é uma coisa que se reduz a livro, é uma coisa que está no nosso dia a dia. Então, é isso que me fascina, sabe, na filosofia. Pois é, Bruna, a gente gosta, né? A gente tem que estar inteirado no que vem acontecendo, e aí a nossa mente funciona de um jeito muito interessante, né? Que bom que ela funciona, ruim é que ela para de funcionar. Pessoal, vocês viram que eu coloquei lá para vocês essa lista aqui. Ignorem esse cabeçalho, obviamente vocês não estão em escola, mas é um cabeçalho padrão de um sistema que eu estou utilizando agora, mas eu organizei essa lista para vocês mesmo. Tá até aqui a geração da lista, né? A data de geração dela. Mas ignorem isso aí. Vocês não têm matrícula, não vão receber nota, vocês vão apenas revisar. Tem questões aqui com um nível de dificuldade um pouco maior daquela última. É porque eu gosto das coisas organizadas, sabe? Olha aí, alguém ajuda a Hortência, que agora ela está interessada. Não façam o mesmo, viu, gente? No sentido de que não briguem com as pessoas. Se vocês quiserem sair desfilando de carro na rua, fiquem à vontade. Se vocês quiserem também sair com a família para um restaurante mais tradicional, vão, mas não saiam brigando na rua, não, tá certo? Isso não é legal, não. Se bem que vez ou outra uma briga dessa coloca vocês assim, em evidência, né, na mídia, a pessoa ganha uma fama momentânea, daqui a pouco vira blogueira no Instagram, às vezes há males que vêm para os bens, né? Os bens não foi erro, não, foi tiração de onda mesmo, viu? Às vezes há males que vêm, né, para trazer os bens. Enfim, bora lá. Para a lista, essa lista tem um pouco mais de participação especial do nosso cachorro, né? Tem tem um nível de dificuldade um pouco maior do que aquela primeira lista, mas nada que a gente não consiga responder. São questões que também já caem em vestibulares, tá certo, gente? Então isso aqui é interessante. Deixa eu ler aqui a primeira para vocês, que tem a ver com o que a gente estudou na aula de hoje. Olha só. Político, filósofo e escritor, o Barão de Montesquieu, inclusive o intelectual Montesquieu que nós estudamos, ele era um barão. Uma coisa que eu preciso até destacar aqui para vocês da biografia desse cara é que, apesar de ser um grande democrata, ele era defensor de uma. Como é que eu posso dizer? De uma estrutura de monarquia parlamentar, como existe hoje, por exemplo, lá na Inglaterra. O Barão de Montesquieu era um francês. Então, veja, ele não queria tirar o rei do seu posto. O que ele queria dizer é que o rei não pode ter poderes absolutos, senão ele vira um déspota. Então, ele ainda era um cara vinculado ao chamado Antigo Regime lá na França. O que derruba o Antigo Regime na França é a Revolução Francesa, né, que ocorre no fim do século XVIII, pouquinho depois da morte de Montesquieu, influenciado inclusive por ele e pelo Rousseau. Então, bora lá. Ele se notabilizou, né, por sua teoria sobre a separação dos poderes, que organiza o funcionamento de muitos dos estados modernos até a atualidade. Então, veja, quando a gente está estudando isso aqui, viu, gente? Nós não estamos estudando uma coisa distante da nossa questão. Como Montesquieu se posiciona com relação ao despotismo esclarecido? Veja,
eu não vou dizer que Montesquieu, pelo menos eu não li, ele deve ter alguma coisa mais direta sobre esse assunto, mas deixa eu interpretar conforme a teoria dele. O déspota esclarecido, até me corrija se eu estiver errado, mas é aquele que usa o poder de uma maneira com suposta racionalidade, mas para interesses despóticos, né? Interesses pessoais. Então, seguindo essa lógica do Montesquieu, todo despotismo, né, deve ser ignorado. Como? A partir de uma coisa que eu não falei, de uma divisão dos poderes que, além de expressar uma racionalização da justiça, né, você divide os poderes para racionalizar as decisões, você consegue também, ao fazer isso, tirar a carga subjetiva da vida, ou seja, você torna as instâncias políticas impessoais. Isso também é interessante ser ressaltado. Então, veja, nenhuma forma de despotismo é interessante. O que é importante é que o Estado funcione de uma maneira impessoal, julgando a todos igualmente. Como é que isso poderia ser feito? Dividindo os poderes e colocando os poderes de maneira limitada e limitante no sentido de uma expressão mais absolutista. Eu acho que seria dessa maneira, seguindo a teoria de Montesquieu. Explica, Bruno, ou não? Fica estranho. Sim, é porque assim, né? Quando a gente estuda o conceito de despotismo esclarecido, a gente não se aprofunda muito nos nomes, em quem que defende as ideias e tal. E eu nem sei se todos conseguem entender o que a gente está chamando de despotismo esclarecido, mas seria essa ideia justamente de que alguns iluministas eles defendiam que poderia existir a existência dessa monarquia, desde que apoiada por um grupo de filósofos iluministas, o esclarecimento aí, nesse caso, seria esses iluministas. E aí eu não sei necessariamente quais são os intelectuais que vão pensar dessa forma. A gente estuda isso de uma forma mais geral, no caso da história. Veja, o Montesquieu, ele foi um pensador no sentido mais lockeano. Ele não seria muito... Digamos que esses aí seriam mais platônicos, né? No sentido de que, a partir de um esclarecimento, você pode ter uma concentração de poder, uma centralização do poder. O Montesquieu seria mais nesse sentido lockeano, que eu falei, de abrir espaço para as contradições da sociedade. Ou seja, de entender que, apesar de ter um poder regente, no sentido do rei, era necessário também haver um espaço para que o povo expressasse os seus próprios interesses. Então, não é a racionalidade dos iluminados que iria, segundo Montesquieu, proporcionar uma visão justa, né, das decisões do Estado, mas a própria impessoalidade das instituições, que seria expressa nessa divisão dos poderes. Entende? Como eu falei naquela explicação a partir do que eu vi do jurista, né, naquela palestra, o próprio processo jurídico que vai servir de expressão da racionalidade, e não as pessoas que tocam exatamente o processo, né? Porque, veja, em algum momento vai ter um ponto de estanque ali que alguma pessoa vai conduzir o processo à racionalidade. Enfim, é tirar o sentido pessoal da coisa e colocar algo mais pessoal. Beleza? Então, ao formular sua teoria, Montesquieu criticou o regime absolutista e defendeu a divisão do governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Como forma de quê? Bora ler aqui a citação do Montesquieu. Quando na mesma pessoa ou no mesmo órgão de governo o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade. E também não existe liberdade se o poder judiciário, o poder de julgar, não estiver separado do poder legislativo,
poder de fazer as leis, e do poder executivo, poder de executar, de pôr em prática as leis. Então, ao formular essa teoria, criticando o regime absolutista e defendendo a divisão do governo em três poderes, Montesquieu fazia isso como forma de quê? Então, passando logo para a resposta correta, a gente vê aqui, ó, na alternativa C, a que responde melhor, como forma de evitar a concentração de poder e os abusos dos governantes, bem como proteger as liberdades individuais dos cidadãos. Ok? Dá para entender esse contexto? Qual era a intenção da divisão dos três poderes? Ou fica alguma dúvida para vocês? Não, nops. Entendem? Ok. Não é uma coisa difícil, né? Entender esse contexto. Olha só, sobre o iluminismo também Montesquieu. Bora ver aqui o que ele tem a nos dizer nessa questão 2. O iluminismo foi um movimento intelectual ocorrido na Europa no século XVIII, que teve grande influência no desenvolvimento da ciência, da cultura, da política e da filosofia. Um dos pensadores iluministas foi Montesquieu, que, a partir da obra O Espírito das Leis, defendeu a separação das funções estatais em 4 esferas, e a gente sabe que Montesquieu defendeu em 3, né? Não foi em 4. A quarta aqui, que é o poder moderador, não existe dentro das concepções de Montesquieu, apesar de que existem teorias que falam desse poder moderador, né? Inclusive, muita gente tende a entender hoje, dentro do nosso Estado, o STF tendo mais uma figura, não de poder judiciário, mas de poder moderador. Porque, por exemplo, o STF diz qual é a interpretação correta da Constituição. Mas quem é que pode dizer que o STF está errado? Então, muita gente diz que hoje a função do STF no Brasil é mais de poder moderador do que de poder judiciário. Seria uma contradição expressa nessa fórmula. Mas o Montesquieu não fala disso, viu? Esse é o erro dessa alternativa. Oi. Só para comentar também sobre o poder moderador, que é uma experiência que o Brasil teve durante o período imperial, né? A partir da Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, a primeira Constituição do Brasil, de fato, nós temos a presença do poder moderador, que vai até o fim do Império, que é 1889. Então, a gente tem a existência do poder moderador aí durante todo o período imperial do Brasil. Isso é interessante também, né? Que a história do Brasil é toda contraditória, né? Mas, enfim, interessante ser notado aí. B. A necessidade de haver uma única autoridade, o Leviatã, a qual todos os membros devem se render de forma inquestionável, para que se possa atingir a paz. Essa alternativa aqui estaria errada, estaria correta, melhor dizendo, se referisse a qual pensador? Vocês lembram? Alguém arrisca dizer? Qual pensador defendeu uma autoridade única? Hobbes? Hobbes, exato. Maquiavel, Rodrigo, ele desenvolve uma teoria sobre isso, não uma defesa. Ele meio que naturaliza. Ele diz, olha, a vida é assim. Então vamos aprender a dançar a dança como ela é. Quem fundamenta isso que Maquiavel analisa é Hobbes. Então existe aí, olha, inclusive anotem isso, viu?
equivalência ou uma semelhança entre esses dois pensadores. A diferença é que Maquiavel está analisando essa experiência histórica e demonstrando como conviver com ela, enquanto Hobbes tende a fundamentar racionalmente isso. Historicamente falando, tá aqui, o que é que explica Hobbes fazer esse tipo de coisa? Que enquanto Maquiavel vive em um momento em que ninguém contestava essa estrutura, ela tinha se estabelecido, Hobbes vive num momento em que essa estrutura de governo era contestada. Inclusive, durante a vida de Hobbes, existiu a chamada Revolução Gloriosa, que aí o pessoal de história pode até falar melhor. Fala aí, Bruno, Amanda, o que foi a Revolução Gloriosa? Preguiça. Mas é uma revolução aí no contexto da Inglaterra e tal. Hobbes é um dos primeiros filósofos ingleses. Ah, preguiça. Eu não gosto de falar de história de tretas na Inglaterra, não. Pois é. Mas aí, enfim, o que acontece lá foi quando o rei perde seus poderes absolutos, né? Então, Hobbes vive nesse contexto de mudança. Bem, então Hobbes seria esse que defendia a autoridade única como sendo a possibilidade de ter a paz na sociedade. C. A distribuição de renda de forma justa e equilibrada e o fim do sistema capitalista. Quem defendia isso? Não era Marx, viu, gente? Só que eram os anarquistas ou os socialistas utópicos daquela época, porque Marx defendia uma mudança estrutural dentro do sistema econômico. Quem defendia a manutenção do sistema de renda e a destruição do capitalismo eram socialistas utópicos, Saint-Simon, Pierre Proudhon e esses outros. Todos franceses também, viu? Isso é interessante de ser dito. A distribuição de renda, uma equiparação entre o que trabalha e o dono, né, do meio de produção. O Marx dizia que essa é a estrutura que está errada. Então, veja, não é só os marxistas que defendem o fim do capitalismo, viu? Existem outros que não gostam dos marxistas, mas que defendem a mesma coisa. D. A necessidade da divisão racional das funções estatais como forma de proteção às liberdades individuais, evitando abusos e a concentração do poder em um único titular. Essa aqui responde o que o Montesquieu queria falar, beleza? Dividir, né, as funções estatais de modo que se preserve uma impessoalidade nas decisões e se tire a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. Beleza? A existência de uma mão invisível que orienta a economia. Vocês lembram quem defende essa teoria da mão invisível? Sendo a competição que organiza bem a sociedade? Nosso amigo Adam Smith, né? E o David Ricardo. Exatamente, Mariana. Muito bom. Ok? Então, observem que essa é uma questão interessante porque nos faz pensar em várias outras teorias. Pessoal, respondi só 2 questões, mas eu vou encerrar a aula de hoje porque tem gente que assiste a aula daqui a pouco, lá do Foco, e para a gente não cansar tanto. Na semana que vem, a gente fala de ética, beleza? As questões estão postas para vocês. Eu ainda estou terminando aquele caderninho teórico que eu fiquei de enviar. E logo em breve a gente também marca a possibilidade de fazer correção de várias outras questões. Viu? Obrigado para quem esteve aqui. Obrigado, Mariana, Caio, Rodrigo, Maria Beatriz, todos os que estavam aqui. Heloísa, Hortência. Obrigado a todos. Obrigado a Bruno, que nos possibilitou ter uma aula gravada e o link dessa aula, né? Toda assistência, tanto teórica quanto técnica. Obrigado, Amanda, que nos ajudou aí também, narrando a treta.
Enfim, gente, até a próxima semana. Quando a aula é assim, quando todos contribuem para o andamento, beleza? Então, fiquem em paz e até semana que vem. Estamos aí no grupo, ok? Tchau, boa noite.